Câmera ligada. Hoje eu vou lá na Mata Fria, onde mora os imigrantes de origem pomerana em Afonso Cláudio. Onde mora a maioria deles, na verdade tem pomerano em todo lugar, né? Mas lá se concentram mais, lá faz divisa com Santa Maria de Etibá. O lema deles é o município com mais pomeranos no país. Sábado de carnaval, rua totalmente vazia nesse horário, né? Deve estar muita gente de ressaca aí, se preparando para mais tarde de novo. Deixa eu ver aqui. Vocês dão uma paranoia se eu liguei ou não um gravador de voz. Enfim, Mata Fria é um lugar bastante alto. Eu ia até usar uma jaqueta, porque lá realmente é mais frio. Você vai subindo lá, você vai sentindo um certo vento. Só que a gente tá no meio do verão, tá um calor danado. É possível que vai se fazer frio hoje. Lá tem uma das escolas, né, mais distantes do município, então todo dia muitos professores vão pra lá. 35 quilômetros de estrada de chão, quando chove fica difícil. Aliás, estava chovendo a semana inteira. Eu já estava preparado para hoje fazer um rally, mas não choveu ontem. E um dia que não chove geralmente é o suficiente. Vamos lá, para ter assunto, vamos discutir então a origem do mal. Eu acho que grande fonte de desentendimento entre as pessoas, politicamente, moralmente, é porque elas discordam sobre a origem do mal. E aí a gente vê que tipo de pessoas. Tem gente que acha que o mal vem do ambiente, né, que a pessoa está. Que aí geralmente a sociedade é a culpada. E tem gente que acha que veio da própria natureza da pessoa, né? Algo dentro da pessoa faz ela ser má. E as pessoas mudam de opinião sobre isso conforme o lado moral que elas se sentem mais inclinadas a. Geralmente, né, quando a pessoa bate mais na tecla do livre-arbítrio, que a pessoa escolheu ser como é quando a pessoa quer punir uma pessoa moralmente. Então, se uma pessoa escolheu fazer uma ação ruim, significa que a pessoa é má, né? Mas quando a pessoa faz algo ruim porque ela nasceu com um problema, porque a sociedade não compreendeu essa pessoa, aí então a pessoa meio que ela é desculpada, né,
em agir moralmente errada. E isso permeia toda a discussão política. Geralmente o grupo de pessoas que queremos que seja punido, ele é sempre visto como alguém que escolheu ser ruim. Outros grupos é visto como se a situação do meio levasse ele a agir daquela forma, né? E só que quando você acredita que de certa forma a pessoa já nasceu ruim, isso às vezes, né, leva a uma certa misericórdia, mas aí às vezes também leva a uma completa descrença, né, de que a pessoa possa vir a melhorar. Então, não é muito comum, né, não é muito incomum você ver, por exemplo, em proponentes da pena de morte, a completa descrença de que a pessoa se tornou ruim devido à sociedade, ou mesmo que ela escolheu ser ruim. A pessoa, tipo assim, já nasceu ruim. Então o melhor a ser feito é simplesmente eliminá-la, porque ela não vai mudar. E acho que em grande parte isso acaba sendo verdade. Indivíduos, né, devido à situação, né, em que eles estão, sem dúvida certos ambientes vai ser mais propício, né, a ações violentas e tal. Mas as mesmas situações geram reações totalmente diferentes em diferentes pessoas. Acho que nesse ponto a gente pode ver, por exemplo, como os diferentes sexos atuam criminalmente. Você vai ver geralmente homens, por exemplo, sendo uma porcentagem infinitamente maior criminosos que mulheres, e muitas vezes vivendo em situações muito semelhantes. Então nem sempre, cara, a pessoa aprende a ser violenta. Quer dizer, aprende de certa forma. Por exemplo, a gente aprende a enxergar as cores, vamos supor, verde, amarelo, azul, devido ao estímulo que a gente recebe. Mas se a capacidade para compreender essas cores ela não já existisse dentro de nós, ela nunca poderia vir à tona devido ao estímulo. Então, não há nada que um estímulo revele que não estava já, de certa forma, dentro da pessoa. Mas, pô, a gente pode falar, fala é uma coisa 100% cultural. Mas a gente tem todo um aparelho, né, dedicado à fala, toda uma estrutura cerebral dedicada à fala. E logicamente, né, que a forma final da fala, né, é determinado culturalmente. Mas não é como se a gente pudesse, por exemplo, ensinar um cachorro a falar, obviamente. Então, as mesmas adversidades, né, têm impactos muito diferentes sobre uma pessoa e outra, e muitas vezes a pessoa que reage da pior forma, ela tem mais piedade, porque ela consegue atrair mais atenção para o seu problema. Mas, pô, não é raro falar, né, de assassinos em série
Que o cara teve pais divorciados. Quando ele era criança, não sei o que, praticaram bullying com ele. Como se a maioria das pessoas não tivesse passado por situações igualmente ruins. E como também se esses indivíduos que chegam a cometer esses atos, se eles não tivessem tido uma vida inteira de problemática. Frequentemente, pô, aí tem esses assassinos em massa, né, nos Estados Unidos. Era um cara bonzinho, quieto, de repente, do nada, matou 10 pessoas e se matou. Só que quando você vai estudar mais a fundo a vida desses caras, eles não eram tão bonzinhos assim. Você vê que eles eram totalmente problemáticos, alguns já apresentavam na escola problemas, a família deles não suportavam eles, quem tinham convívio. Às vezes o colega de trabalho até gostava dele, porque era um cara quieto no trabalho, mas às vezes a mãe e o pai deles não suportavam, porque o cara arrumava muita confusão dentro de casa. Então você vê que eram pessoas que não simplesmente eram boas e viraram más do nada, porque, sei lá, foram desprezadas e coisas semelhantes. Acho que muito do que todo o discurso político se baseia nessa questão do que está por trás das atitudes más das pessoas. A gente vê mais na esquerda enfatizando o lado social, porque aí dessa forma ninguém é mal, né? Todo mundo é transformado em pessoa má. E a direita, ou enfatizando mais o livre-arbítrio, ou enfatizando mais uma questão meio que uma natureza ruim da pessoa. Algo que já tá na pessoa mesmo e tal. Mas sei lá, o que eu vou falar aqui é bem polêmico, mas depois de trabalhar na educação há 16 anos, eu digo que eu tenho muita pouca fé na real mudança das pessoas. Acho que o ser humano não muda. Vi aí crianças dos seus 3 aos 16 anos, em diferentes épocas da vida, né? Em diferentes escolas. E eu conseguia ver exatamente o mesmo indivíduo. Exatamente. Menino com 3 anos, com 16 anos. Eu não conseguia ver uma profunda diferença. Lógico, a diferença de todo o desenvolvimento intelectual, de todo o aprendizado que a pessoa teve, né, ao longo da vida. Mas a essência da pessoa não muda. Aquele bebê que é problemático, ele é o adulto problemático. Aquele menino com 3 anos tá mordendo coleguinha, com 15 anos ele tá dando soco no outro. Então eu me pergunto, né, qual o verdadeiro impacto da educação na vida do indivíduo? Eu acho que um impacto negável é o aprendizado técnico, né? A pessoa aprende a ler, escrever. Isso daí eu já acho que é bem cultural mesmo, porque nem todo ser humano lê e escreve, né? Nem toda cultura tem leitura escrita. Então, isso aí é algo bem um artifício da nossa inteligência mesmo. Mas, questão de comportamento, sei lá, eu sou muito cético em relação ao real impacto que não só os professores, mas os pais também têm na natureza de uma criança. Eu acho que o maior impacto mesmo que um pai e uma mãe têm na natureza de uma criança é no momento da concepção, cara. É quando os genes se juntam ali e começam a se reproduzir. Tem todo, né? Tem a gestação e depois dos primeiros anos de vida tem a formação do cérebro, que eu acho também, né? Mas tudo vai caindo em importância. A primeira parte mais importante é a genética, depois a gestação, depois a primeira infância. E cada vez mais as coisas vão tendo um impacto menor.
E depois que o indivíduo tá ali, com seus 6, 7 anos, eu acho que, não sei, moralmente, apesar de que tem, né, ainda fase, na adolescência, eu acho que acontece toda uma retrospectiva, né, retrospectiva não, uma, uma reflexão moral. O adolescente, ele geralmente ele tem uma preocupação moral, isso leva ele a movimentos políticos, né, achar que está salvando o mundo. Só que obviamente que ele tem que salvar o mundo da forma mais confortável possível. Ele não vai fazer nada que realmente coloque ele em perigo. Ele vai fazer pirraça, né, com uma polícia que ele sabe que não vai poder punir ele, Até que geralmente é os adolescentes da classe média que podem se dar ao lixo, né? Ao luxo, né? De salvar o mundo. E passei por essa fase também. Agora tô com 28 anos, então eu falo a verdade, eu não culpo ninguém antes. Tô com 34 anos, né? Mas até os meus 28 anos eu tinha esse lado. E é por isso que eu não culpo ninguém, opinião política nenhuma, até os 28 anos, porque eu acho que a pessoa tem muito a aprender ainda. Aí lá embaixo já tava quente, aqui já tá dando um arzinho frio. Eu tava lá em casa, pra mim era... Eu peguei a jaqueta na mão, falei, não vou colocar a jaqueta não, tô um calor desgraçado. Aí agora já colocaria tranquilo. Até pra proteger do sol um pouco também. Eu acho que é muito comum professor de universidades terem uma postura mais de esquerda, mas é muito comum inconscientemente os professores até o final do ensino médio eles assumirem inconscientemente mais uma visão de direita no sentido de a falta de crença na mudança do indivíduo. Por quê? O professor de faculdade ele já vai pegar o adolescente de classe média, aquele que é bem educadinho, que tirou nota boa a vida inteira. Pessoas que recuperam a fé dele na humanidade. E o professor de escola pública, né, até o final do ensino médio, ele é constantemente relembrado de que as pessoas não mudam, de que os problemas se repetem dia após dia. Não sei nem se eu vou upar esse vídeo, porque eu tô entrando aqui num assunto polêmico. Mas é o que eu sempre pensei. É o que eu percebo também. Acho que é por isso também que o policial ele tende a ter uma tolerância muito menor do que o advogado ou o juiz, por exemplo. Porque, cara, ele tá ali de frente com o indivíduo. Pensa bem, você prender a mesma pessoa 5, 10 vezes, você sabe que a pessoa não presta, você sabe que ela vai repetir aquilo. Mas existe toda uma crença de que é possível reabilitar a pessoa. Você sabe que as pessoas são sempre boas e as pessoas são sempre ruins. E nesse ponto eu até me contradisse, né? Porque eu acabei de falar que as experiências, né, mudam a forma de pensar do indivíduo. Um assunto extremamente complexo. Caramba, ou eu cheguei muito rápido aqui, ou então eu vim falando tanto que eu nem vi o tempo passar. Ou eu tô longe ainda e tô achando, né, que naquela encruzilhada ali era perto. Do lado de lá vai pra Garrafão, depois Santa Maria de Itibá. Um dia eu vou passar por ali ainda. Só que por ali eu não sei o caminho. Vai ser uma mini aventura.
Isso aqui deve ter dado uma lamaceira durante a semana. Tem aí, ó, senhoras professoras aí, ó, tipo, mais de 40 anos, suas bis aí, elas passam isso aqui tudo. Todo dia. Acho que aqui tudo já é considerado mata fria, né? O local que eu vou mesmo é Córrego Francisco Corrêa, que eu acho que é o nome da vila que tem. Eu vou parar um pouco antes da vila, que na verdade eu vou ficar ao redor de uma lagoa que tem ali. Ver se eu acho alguma coisa interessante assim pra fotografar e tal. Tinha o Dr. House, né, que falava, as pessoas nunca mudam. Ou não há verdade maior que essa. Todos mentem e as pessoas nunca mudam. A quantidade de passarinhos aqui é imensa. Acho que eu vou voltar pra casa aí com algumas novidades. Coisa mata fria aqui, eu acho que o próximo lugar que eu vou é Ibicaba. Aproveitar aí que tá no feriado de carnaval. Vou andar e vou upar um vídeo atrás do outro. Um amigo meu que é professor, ele vem aqui de Bros todo dia.
Pelo menos tá vindo esse ano e já veio outros anos também. Acho que a Bros dele já vem sozinho, de tanto que ele já veio aqui. Opa! Deixa eu ver. Ah, esse lago aqui é bonito. Então eu vou parar aqui mesmo. Acho que aqui já dá pra tirar umas fotos interessantes. Depois eu vou ir andar à toa ao redor. Bom, é isso aí. Por enquanto é só isso.